Vamos conhecer a história de 10 santos venerados ao redor do mundo. Cada um deles possui uma trajetória única e inspiradora, marcada por milagres, devoção e um profundo amor por Deus e pelo próximo. Embora venham de diferentes épocas e lugares, todos eles compartilham um legado de fé e serviço que continua a impactar e inspirar milhões de pessoas até os dias de hoje. Prontos para se inspirar em histórias de fé, devoção e amor ao próximo? Santa Rita de Cássia, uma figura venerada na história da Igreja Católica, viveu no século XIV na Itália. Sua vida foi marcada por desafios inimagináveis, incluindo um casamento infeliz e a dor da perda de seus filhos. Em meio a essas provações, sua fé inabalável em Deus nunca vacilou, tornando-a um exemplo de devoção e perseverança para todos os que a conhecem. Um dos relatos mais notáveis sobre Santa Rita é o milagre da rosa. Em um inverno rigoroso, ela desejava uma rosa para um ato de devoção, mesmo sabendo que era impossível encontrar uma flor naquela estação de frio intenso. No entanto, quando uma parente foi ao jardim procurar, encontrou uma única rosa em pleno desabrochar, contrastando com o cenário gélido ao redor. Este milagre, conhecido como espinho de rosa, é visto como um sinal da poderosa intercessão de Santa Rita e da resposta divina às suas preces. Por causa de sua vida de fé, seu testemunho de milagres e sua capacidade de superar situações impossíveis com a ajuda divina, Santa Rita é reverenciada como a Santa das Causas Impossíveis. Fiéis do mundo inteiro invocam sua intercessão em momentos desesperadores, confiando na sua proximidade com Deus para encontrar esperança e solução para seus problemas mais difíceis. Santo Antônio, originalmente chamado Fernando Martins de Bulhões, nasceu em Lisboa, Portugal, no final do século XII. Ele entrou para a vida religiosa aos 15 anos, ingressando primeiramente na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Tempos mais tarde, inspirado pelo martírio de 5 irmãos franciscanos em Marrocos, Antônio decidiu se juntar à Ordem Franciscana e partir para o Marrocos para pregar o Evangelho aos muçulmanos. No entanto, devido a uma doença, Antônio foi forçado a retornar a Portugal. Durante a viagem de volta, seu navio foi desviado pela tempestade para a costa da Sicília, onde ele permaneceu por algum tempo. Foi lá que ele começou a ser reconhecido por sua habilidade como pregador e sua profunda devoção à fé católica. Santo Antônio ficou famoso por sua eloquência, fervor espiritual e amor pelos pobres e doentes. Ele realizou muitos milagres ao longo de sua vida, incluindo curas e a ressurreição de pessoas. Sua fama como pregador se espalhou rapidamente, e ele era frequentemente convidado para pregar em grandes eventos religiosos. No entanto, uma das histórias mais famosas associadas a Santo Antônio é a do milagre do peixe. Segundo a tradição, um dia, quando ele estava pregando para uma multidão que se recusava a ouvir sua mensagem, ele se retirou para pregar aos peixes que estavam no mar. Milagrosamente, os peixes subiram à superfície da água e se reuniram em torno de Antônio, ouvindo com atenção suas palavras. A associação de Santo Antônio com a intercessão nos assuntos amorosos originou-se de uma história em que uma jovem pediu sua ajuda para encontrar um marido. Em resposta às suas preces, a jovem encontrou seu par ideal. Desde então, Santo Antônio passou a ser invocado por aqueles que buscam amor e companheirismo, sendo reconhecido como o Santo Casamenteiro. Santo Antônio faleceu em 13 de junho de 1231, na cidade de Pádua, na Itália. Ele foi canonizado menos de um ano após sua morte devido aos inúmeros milagres atribuídos a ele. Sua festa é celebrada em 13 de junho e ele é venerado como um dos santos mais populares e amados da Igreja Católica. São Bento, nascido na Itália no século VI, é conhecido como o fundador da Ordem dos Beneditinos e um dos santos mais influentes da história da Igreja. Sua vida foi transformada quando, aos 14 anos, decidiu abandonar a cidade de Nursia para buscar uma vida dedicada a Deus. Ele se retirou para uma vida de oração e penitência, vivendo em uma caverna por 3 anos. Durante esse tempo de busca espiritual, São Bento experimentou uma série de milagres, incluindo a cura de uma enfermidade e a expulsão de demônios. Seu exemplo de vida santa atraiu seguidores, e ele fundou vários mosteiros ao longo de sua vida, o mais famoso sendo o Mosteiro de Monte Cassino. A Rega de São Bento, um guia para a vida monástica baseado em princípios de oração, trabalho e estudo, tornou-se um dos pilares da vida religiosa ocidental e um dos documentos mais influentes da história cristã.
São Bento é venerado como um dos grandes santos da Igreja Católica devido à sua dedicação à vida de oração, seu compromisso com a busca da vontade de Deus e seus milagres que testemunham sua santidade. Sua regra continua a guiar comunidades religiosas até os dias de hoje, impactando não apenas a vida monástica, mas também a espiritualidade de milhões de fiéis em todo o mundo. São Bento é um modelo de fé, disciplina e santidade, e sua influência perdura através dos séculos. Santa Mônica, uma figura marcante do século IV, nasceu na região onde hoje é a Argélia e viveu uma vida de profunda devoção e fé cristã. Casada com Patrício, um homem pagão conhecido por seu temperamento impulsivo, Mônica enfrentou desafios em seu casamento, mas sua paciência e amor perseverante foram notáveis. Ela dedicou-se fervorosamente à oração e à educação cristã de seus filhos, especialmente o mais velho, Agostinho, cujo caminho inicialmente se distanciava da fé cristã. A história mais comovente conhecida sobre Santa Mônica é sua incansável intercessão pela conversão de Agostinho. Durante anos, ela derramou suas lágrimas e orações diante de Deus, enfrentando angústias e aflições em sua busca pela salvação de seu filho. Sua persistência e fé inabalável foram recompensadas quando Agostinho, após anos de resistência e busca por respostas, finalmente se converteu ao cristianismo. A conversão de Agostinho não apenas transformou sua própria vida, levando-o a se tornar um dos maiores teólogos e santos da história da Igreja, mas também é um testemunho do poder da oração perseverante e do amor materno. Após a conversão de seu filho, Santa Mônica faleceu na Itália, no ano de 387, deixando um legado duradouro de fé, amor e intercessão. Ela é lembrada como um exemplo poderoso de mãe e intercessora, cujas preces e sacrifícios levaram à conversão de seu filho e inspiram muitos fiéis até os dias de hoje. Sua vida é celebrada como um testemunho da bondade e misericórdia de Deus, que ouve as súplicas de seus filhos e os conduz à luz da verdade. Santo Expedito, cujo nome significa aquele que age rapidamente, é venerado como um dos santos mais populares da Igreja Católica. Sua história é envolta em lendas e tradições, mas sua devoção e intercessão são amplamente reconhecidas pelos fiéis em todo o mundo. Acredita-se que Expedito tenha vivido no século IV, na Armênia, e tenha sido um comandante militar romano. Sua vida mudou radicalmente quando ele teve um encontro pessoal com a fé cristã e decidiu converter-se. Após sua conversão ao cristianismo, Santo Expedito enfrentou desafios e perseguições por causa de sua fé. Ele testemunhou corajosamente sua crença em Cristo, recusando-se a renunciar mesmo diante de ameaças de morte. Sua disposição em defender sua fé e sua firmeza diante das adversidades inspiraram muitos outros a abraçarem o cristianismo e a permanecerem firmes em sua devoção, independentemente das consequências. Santo Expedito é especialmente venerado como o santo das causas urgentes e impossíveis, e sua intercessão é frequentemente solicitada em momentos de desespero e angústia. Seu exemplo de coragem, fé e prontidão em agir rapidamente em nome de Deus o tornou uma figura querida e reverenciada na tradição católica, e sua devoção continua a atrair fiéis que buscam sua ajuda em suas aflições e necessidades mais urgentes. São Domingos Sávio, conhecido como o Apóstolo dos Jovens, nasceu no dia 2 de abril de 1842, na Itália. Desde jovem, demonstrou uma piedade notável e um amor profundo por Deus. Aos 12 anos, ingressou no oratório de São Francisco de Sales, em Turim, onde conheceu São João Bosco, que se tornaria seu mentor espiritual. Domingos Sávio destacou-se por sua santidade de vida e sua alegria contagiosa. Ele era conhecido por sua devoção à Eucaristia e seu compromisso com a caridade e o serviço aos menos favorecidos. Sua espiritualidade centrada em Cristo e sua devoção mariana eram inspiradoras para seus colegas e educadores. Um dos milagres mais famosos atribuídos a São Domingos Sávio ocorreu após sua morte. Certa vez, uma aluna do colégio de Dom Bosco, em Turim, estava morrendo após uma queda grave. Os médicos já haviam desistido de qualquer esperança de recuperação. No entanto, as irmãs que cuidavam dela decidiram invocar a intercessão de São Domingos Sávio. Elas colocaram uma imagem do jovem santo sobre o peito da menina e começaram a rezar. Para a surpresa de todos, a menina se recuperou completamente, o que foi atribuído ao poder da intercessão de São Domingos Sávio. Esse milagre contribuiu para fortalecer a devoção ao jovem santo e sua reputação de intercessor poderoso.
São Domingos Sávio faleceu, com apenas 14 anos, devido a uma enfermidade pulmonar, mas seu legado perdurou. São João Bosco testemunhou sua santidade. São Domingos Sávio foi canonizado em 1954, pelo Papa Pio XII e é lembrado não apenas como o padroeiro dos coroinhas e dos estudantes, mas também como um modelo de santidade para jovens de todas as épocas. Seu legado perdura através dos séculos, inspirando outros a viverem uma vida de fervor espiritual, serviço aos necessitados e amor a Deus. Santa Dulce dos Pobres, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, nasceu em Salvador, Bahia, em 20 de maio de 1914, com o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Desde jovem, dedicou-se ao serviço aos mais necessitados, inspirada pela fé e pelo exemplo de sua mãe. Aos 18 anos, ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, adotando o nome de Irmã Dulce em homenagem à sua mãe. O nome Dulce reflete sua doçura e compaixão para com os menos favorecidos, uma característica marcante de sua vida. Santa Dulce dedicou-se incansavelmente ao cuidado dos pobres, doentes e marginalizados, fundando várias instituições de caridade ao longo de sua vida. Ela transformou um antigo galinheiro em um hospital, o Hospital Santo Antônio, que se tornou o maior centro de saúde da Bahia. Santa Dulce dos Pobres é conhecida por diversos milagres atribuídos à sua intercessão. Um dos mais notáveis foi a cura de uma cega que, após invocar sua ajuda, recuperou a visão completamente. Seu legado de amor e serviço aos necessitados a tornou uma figura amada e respeitada não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Em 2019, foi canonizada pelo Papa Francisco, sendo a primeira santa nascida no Brasil. Sua vida continua a inspirar milhões de pessoas a seguirem seu exemplo de caridade e compaixão para com os mais vulneráveis. São Francisco de Assis, nascido aproximadamente no ano de 1181, na cidade de Assis, na Itália, foi inicialmente reconhecido por sua juventude despreocupada e prazeres mundanos. No entanto, após uma série de experiências espirituais profundas e um encontro marcante com um leproso, Francisco começou a sentir um chamado interior para uma vida de simplicidade, pobreza e serviço aos pobres. A partir desse momento de conversão, São Francisco dedicou sua vida ao seguimento de Cristo na radicalidade do Evangelho. Ele renunciou à riqueza de sua família e adotou uma vida de pobreza, mendicância e serviço aos mais necessitados. Sua profunda conexão com a natureza e os animais também se tornou uma parte essencial de sua espiritualidade, refletindo sua visão de que toda a criação é uma manifestação do amor de Deus. São Francisco é conhecido como o padroeiro dos animais devido à sua crença na igualdade e no respeito por todas as criaturas de Deus. Ele expressou seu amor pelos animais em sua famosa oração, Cântico das Criaturas, na qual louva a Deus por todas as formas de vida. Além disso, São Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores, conhecida como franciscanos, que se tornou uma das mais influentes e difundidas ordens religiosas da Igreja Católica. Sua abordagem simples e humilde à vida e sua profunda devoção à criação divina continuam a inspirar e encantar pessoas de todas as tradições religiosas até os dias de hoje. Madre Teresa de Calcutá, nasceu em 26 de agosto de 1910, na Macedônia do Norte. Ela é reverenciada como uma das maiores humanitárias da história. Desde jovem, Agnes sentiu um chamado interior para servir aos mais pobres entre os pobres, inspirada pela fé católica e pelo exemplo de sua mãe. Aos 18 anos, ingressou na Ordem das Irmãs de Loreto, na Irlanda, onde adotou o nome de Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. A história de conversão de Madre Teresa é marcada por um momento de iluminação durante uma viagem de trem no ano de 1946. Ela sentiu um chamado interior de Deus para abandonar a vida segura e confortável do convento e se dedicar ao serviço dos mais pobres nas ruas de Calcutá. Esse chamado profundo a levou a fundar as Missionárias da Caridade em 1950, uma congregação religiosa dedicada ao serviço dos mais pobres dos pobres. Madre Teresa é associada a muitos milagres atribuídos à sua intercessão, incluindo curas inexplicáveis e favores concedidos. Um dos milagres mais conhecidos ocorreu em 1998, quando uma mulher indiana foi curada de um tumor abdominal após rezar para Madre Teresa.
Este e outros relatos de intervenções divinas confirmaram sua reputação como uma intercessora poderosa e continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Após uma vida dedicada ao serviço dos mais necessitados, Madre Teresa de Calcutá faleceu em 1997, deixando para trás um legado de amor incondicional e compaixão pelos pobres e marginalizados. Sua morte foi profundamente sentida em todo o mundo, mas seu exemplo de humildade e caridade continua a inspirar milhões de pessoas a seguirem seus passos. Em 4 de setembro de 2016, o Papa Francisco canonizou Madre Teresa, declarando-a santa da Igreja Católica. Sua canonização foi um momento de grande alegria e celebração para os fiéis em todo o mundo, reconhecendo formalmente sua santidade e sua extraordinária contribuição para a humanidade. São João Paulo II foi batizado com o nome de Karol Wojtyła, em 18 de maio de 1920, na Polônia. Foi um dos líderes mais influentes da Igreja Católica no século XX. Sua história de vida é marcada por uma infância e juventude em meio a tempos tumultuados, incluindo a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, sua fé profunda e sua devoção à Virgem Maria o sustentaram durante esses momentos difíceis. Após a guerra, Karol Wojtyła discerniu sua vocação ao sacerdócio e foi ordenado em 1946. Sua ascensão na hierarquia da Igreja foi rápida, tornando-se bispo em 58, arcebispo em 64 e cardeal no ano de 1967. No ano de 1978, foi eleito Papa, adotando o nome de João Paulo II, tornando-se o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos e o primeiro Papa polonês da história. São João Paulo II é conhecido por seu pontificado marcado pela defesa dos direitos humanos, a promoção da paz mundial e o diálogo interreligioso. Ele viajou extensivamente, visitando mais de 129 países ao longo de seu pontificado, e foi um dos principais protagonistas na queda do comunismo na Europa Oriental. Sua coragem, carisma e compromisso com os valores cristãos o tornaram uma figura amada e respeitada em todo o mundo. Além de seus feitos notáveis durante seu pontificado, São João Paulo II é associado a vários milagres atribuídos à sua intercessão. Um dos mais conhecidos ocorreu em 2011, quando uma freira francesa foi milagrosamente curada do mal de Parkinson após rezar pela intercessão de João Paulo II. Esses relatos de intervenções divinas confirmam sua santidade e seu papel como um intercessor poderoso junto a Deus. São João Paulo II faleceu em 2005, aos 84 anos, mas seu legado perdura, sendo lembrado como um dos líderes religiosos mais influentes da história moderna e um modelo de santidade e amor para milhões de pessoas em todo o mundo. A canonização de São João Paulo II aconteceu em 2014, pelas mãos do Papa Francisco e foi um momento de grande regozijo para a Igreja Católica, confirmando sua santidade e seu impacto duradouro no mundo. Esses são apenas 10 dos inúmeros e maravilhosos santos e santas da nossa Igreja. Que as histórias e os exemplos desses santos nos inspirem a viver vidas de serviço, devoção e amor ao próximo, confiantes de que, com a graça de Deus, até mesmo o impossível se torna possível. Que seus testemunhos nos encorajem a seguir em frente, com a certeza de que não estamos sozinhos, mas cercados pelo amor e intercessão dos santos no céu. Conte nos comentários quais desses santos você já conhecia, qual você amou conhecer, e se tiver alguma história com eles, partilhe conosco. Que possamos encontrar inspiração e consolo nas histórias desses santos, e que suas vidas continuem a iluminar o caminho para a santidade e a verdadeira felicidade. Amém.